O trabalho ele tem sido bem desafiador, principalmente pelo contexto de recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Nós coordenamos a Secretaria da Agricultura Familiar e Agroecologia, que é uma secretaria com importantes projetos e programas executados em nível de governo federal, como o Plano Safra da Agricultura Familiar, como Garantia Safra, como o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que incidem diretamente na questão mesmo da agricultura familiar e das políticas públicas. Estamos ainda em processo mesmo de reestruturação do próprio orçamento do Ministério, com boas perspectivas para 2024, né? E mesmo diante dos desafios, tivemos avanços, um exemplo do maior plano safra da agricultura familiar, tendo como prioridade do nosso governo federal, do nosso ministro Paulo Teixeira. A senhora tem viajado também o país inteiro, né? E como é essa situação? Como está a agricultura familiar no Brasil pós-pandemia? Olha, a agricultura familiar, ela vem tendo um crescimento constante na produção de alimentos e na produção de alimentos saudáveis. Em alguns produtos específicos, o Brasil, na sua produção da agricultura familiar, teve uma queda, e aí o Ministério tem feito um trabalho todo especializado no levantamento desses dados, justamente para que possa contribuir com eficiência nas políticas públicas da agricultura familiar. Né? Então, a gente teve aí todo um diferencial em relação a juros, em relação ao financiamento. A agricultura familiar também tem um forte impacto na questão das mudanças climáticas. Então, hoje, o Brasil, né, a questão da seca, ela não está presente no Nordeste, mas ela também está atingindo outras regiões. Então, são todos esses aspectos e a diversidade da agricultura familiar. Nós tivemos, semana passada, reunidos no Rio de Janeiro com os países que tratam da agricultura familiar no âmbito do Mercosul, e de lá saiu uma carta para todos os países integrantes do Mercosul, e agora a Colômbia se integra também, em relação à questão da agroecologia, os impactos desse modo de produção na produção de alimentos saudáveis e na agricultura familiar. Na prática, é a produção de alimentos sem a utilização de venenos, né, sem a utilização de químicos. Mas a agroecologia, ela vai muito além disso. Quando a gente fala de agroecologia, a gente não fala somente do modo de produção, da produção saudável de alimento, da sustentabilidade, da utilização dos recursos naturais. Mas a agroecologia, ela vai além. Ela é um modo de produção que envolve a questão ambiental, mas que envolve a questão social e que envolve também a questão cultural. Ou seja, é levado em conta todos esses aspectos lá do território que a pessoa está. Inclusive a cultura, a forma que ela produz é diferente de um território e outro. Então, por isso que a agroecologia tem essa riqueza e tem essa dimensão. E nós saímos do Congresso Nacional de Agroecologia, também realizado no Rio de Janeiro, né, com toda essa perspectiva de termos editais de agroecologia e que todas as políticas do governo federal de produção, elas tenham esse ponto como principal, a produção agroecológica. A gente observa também que o Brasil, ele tem, e o Piauí não é diferente, pelo contrário, o Brasil ele tem muitos problemas também de terra, da situação das garantias, né, da terra, da moradia. Como o Ministério do Desenvolvimento Agrário lida com essas situações que muitas das vezes impede o trabalhador da agricultura familiar desenvolver um projeto? A gente está hoje aqui no Piauí, aqui na Defensoria Pública, acompanhando a doutora Cláudia Dadico, né, que é a nossa diretora nessa questão agrária, assim como o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A ouvidoria agrária também foi extinta no governo anterior, e agora, com a recriação do Ministério, a gente volta também a essa discussão do acesso à terra, essa discussão do acesso à terra, aos territórios, né, a própria
reforma agrária. Então, os conflitos de terras. Hoje, a doutora Cláudia traz muito o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Agrário nessa pauta tão complexa e tão necessária e urgente no nosso país. E aí o nosso ministro Paulo Teixeira tem essa atenção especial. Por quê? Porque o acesso à terra, ele implica diretamente na execução das políticas públicas da agricultura familiar. Por exemplo, o acesso ao crédito, ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e vários outros programas que a família precisa ter a sua garantia de produção, a sua segurança na terra. Então, são todos esses aspectos com essa ligação direta em relação à Secretaria Nacional da Agricultura Familiar e Agroecologia, que estamos também tratando hoje aqui no estado do Piauí.